E a aceitação do negócio, a Carmen falou assim, eu saí de lá não revoltado, saí bem, porque muita gente sai de uma cirurgia assim revoltado com a vida, eu saí em paz. Eu não vi a morte em momento nenhum. O que eu falei, o que eu falo assim, eu vi que a vida é presa por um fio de cabelo. Então, eu saí de lá, assim, eu era para ficar 3 dias na UTI e 3 no quarto. Eu fiquei 29 horas só. Olá, pessoas amadas. Eu sou a Márcia, terapeuta floral. E hoje estou recebendo 2 pessoas muito especiais. O Heitor, que vai contar para a gente sobre a história dele. Heitor ele vai ser mais específico, mas ele teve um câncer no cérebro. E vocês vão ver que ele é incrivelmente maravilhoso. Final feliz de novo. E a querida Gabi, professora de yoga, estudiosa e faz pós-graduação de anatomia do yoga na Santa Casa de São Paulo. Gabi também vai ajudar a gente nesse nosso papo, falando do poder do yoga no restabelecimento de traumas. Por favor, Heitor, a fala é toda sua. Eu me apresento. Bom, eu sou Heitor Lourenço, tenho 61 anos, quase 62. Trabalhei 41 anos na área de informática, 37 na Bosch. Desde criança, minha mãe adorava homeopatia, a gente ia, até que nós descobrimos a doutora Carmen, começando a vida dela 40 anos atrás. Então, minha mãe, meu pai, minha irmã, eu, minha mulher, minha filha de 15 anos, trata com a doutora desde que nasceu, não tinha pediatra, era ela. Doutora Carmen... Carmen Monari. Carmen Monari, médico homeopata, que trouxe os florais de Bach para o Brasil, exatamente. E quando você foi ela direto trouxe, na fonte, eu né? fui um dos primeiros a tratar com floral. Tenho até o livro dela, fui na... quando ela lançou o livro. Mas, Heitor, nessa época você não estava doente ainda. Vocês tratavam com homeopatia, então você tinha essa proximidade. A parte física, todo ano a gente fazia um check-up, ia num cardiologista, fazia os exames, levava para ela. E começamos a tratar as emoções com o floral, né? Que até hoje, que me ajudou muito no meu tratamento, né? Que eu tive o tumor o ano passado. Com quantos anos você teve o tumor? Eu tinha 60 anos, vai fazer um ano agora, dia 23 de fevereiro. E como é que você sentiu dor de cabeça? Como foi? Nada, eu tive uma convulsão, eu ficava na casa da minha mãe, na época ela tinha só 94 anos, né? Eu saí para pegar o almoço, tranquei a porta, comecei a tremer o lado esquerdo inteirinho, não conseguia quase ficar em pé, voltei, comecei a ter tremor, achava que era AVC. Até então você estava super bem. Super bem. Até o médico perguntou, você nunca teve dor de cabeça, tontura? Eu falei, doutor, na minha idade, uma dor de cabeça, uma tontura, são coisas comuns, né? Você não faz uma ressonância à toa. Então, chamei minha esposa, fui para o hospital e ela foi pegar minha filha, e aí começou a história. Eu fiquei 3 dias internado. Sua filha nessa época tinha que idade? 14 para 15 anos. Ela ficou chocadíssima, né? Porque a gente é muito próximo. Daí fiz uns exames, determinou que era o tumor, e depois deu um erro na cirurgia, não pude fazer na mesma semana, fiz na outra, o que foi ótimo. Eu consegui sair, acalmar minha mãe, imagine, 94 anos, me ver ali, a minha filha, tudo, e foi todo um processo de muito sucesso. Você conseguiu acalmar sua mãe, sua Pelo filha, menos ela me você, não, você preocupado com elas, olha a preocupação do entorno, e sendo você a pessoa que teve o problema com o câncer. E onde foi o teu câncer? Na verdade, graças a Deus, foi benigno aqui no meio da cabeça, aqui embaixo. Então foi um corte de 45 pontos que ele ergueu aqui, e uma cirurgia de 4 horas e pouco, que virou 7, porque quando ele abriu, ele viu, que a ressonância não mostra tudo, né? Ele viu que o tumor estava quase esmagando o nervo óptico aqui, né? E ele falou, o tumor devia ter uns 15 anos, que é lento, né? Benigno, graças a Deus. Ele falou, não sabia como eu não era cego ainda. E quando eu entrei no hospital, que minha mulher me deixou, né? Eu tenho um depoimento de muita emoção, né? Então, eu já sabia que eu tinha algo na cabeça. Eu entrei sabendo, né? Eu desci do carro, eu sabia. Eu tenho um tumor. É assim, algo me dizia. Quando eu eu entrei como cardíaco, né, porque eu estava com dores, tudo, fui rápido. Quando eu fiz a tomografia, o técnico lá, né, falou para a enfermeira, coloca o contraste, porque o médico lá em cima viu uma coisa muito ruim na cabeça dele. E eu calmo passei, estou com um tumor. A médica do pronto-socorro, eu não vou ser antiético, deu a notícia que eu ia ficar cego, e eu muito calmo. Por isso que eu falo,
Eu sou uma pessoa muito ansiosa, quem me conhece sabe. E nessa hora, mas será que foi o susto? Não, foi Deus. Eu ganhei, gente, eu sou apaixonada por rosários, né? Eu ganhei esse texto agora do Heitor e está aqui comigo no nosso bate-papo. Mas aí, então, você sentiu tranquilidade nesse momento? Tanto não foi o susto que eu consegui ir a pé fazer as coisas. Eu cuidei da minha internação, eu tirei soro, tudo que estava aqui, que eu tinha que ficar deitado. Eu fiquei da meio-dia às 8 esperando o neuro. Foi tranquilidade, porque assim, eu só pesquisei o que era meningioma, que eu conhecia, glioma, glioblastoma. Eu lia muito de doença, hoje eu não leio mais. Eu vi que a chance era benigna, mas daí veio o médico, falou que o local não era tão bom, ele não era grande nem pequeno, 3 centímetros, daí eu fui internado. A coisa que eu mais tinha hoje na vida era uma internação e anestesia sem geral, porque eu tinha medo de perder o controle das coisas, tanto é que eu fiz várias endoscopias sem anestesia. Daí eu fui internado, fiz uma ressonância, constatou e o médico me convenceu a operar. Você sempre teve no controle das coisas? Eu não gosto, a Carmen pode dizer, eu não gosto, por exemplo, de anestesia, nada que me tire o controle. Só que agora tanto é que eu perguntei para o médico se eu poderia fazer cirurgia sem anestesia. Ele falou que se fosse aqui, tudo bem, mas aqui eu ia enxergar e ver tudo, e era impossível. Daí eu saí do hospital, fiquei uma semana fora. Nessa semana eu fiquei ansioso, mas não com medo. Né? Eu fui atrás de dinheiro, advogado, a minha vida é sempre certinha. Caso eu morresse, tinha, segundo o médico, 10% de chance de eu morrer. Segundo ele, era pouca, porque o tumor encostava nas carótidas. Fui no meu cardiologista, conversei com a Carmen. Desde o primeiro dia que eu fui internado, comecei já a tomar florais e homeopatias. Começou a se preparar para isso? Sim, já preparando. Quando eu fui internado, e eu passava as noites sozinho. Você já estava aposentado? Já, há um ano. Quando eu fui internado para a cirurgia, eu fiquei sozinho todas as noites, porque minha mulher ficou cuidando da minha mãe e da minha filha, graças a Deus, né? Então, na solidão, eu não dormi um dia, no seu último dia que eu ia sair. Daí eu fui internado, e olha como Deus é bom, né? Eu vejo Deus agindo. No dia que eu fui internado, o Veracruz estava sem sistema, ninguém sabia o que fazer. Veracruz é um hospital aqui de Campinas. Então, eles estavam tudo fazendo no papel, deu erro na minha internação, demorou. Isso eu vi como um benefício para que eu não parasse para pensar muito. Eu tive que correr do Bradesco, sabe? Foi muito exame de sangue e tal. E quando eu fui internado, só no dia antes da cirurgia, me bateram, acho que uns 5 minutos de revolta. Por que eu? Mas daí eu pensei, não adianta. E eu tive uma calma que eu falo, foi Deus. Desculpa se eu me emocionar, tá? Foi Deus, porque o dia que eu me chamou para a cirurgia, eu fui de cadeira de rodas, minha mulher foi junto, eu estava numa paz que do jeito que eu sou, eu devia estar tendo um ataque cardíaco. Quando eu entrei na sala de cirurgia, eu senti uma coisa que eu não sei, na época eu sabia descrever, hoje eu não sei. É uma paz interior terrível. Você estava sendo bem acolhido. Eu brinquei com os médicos, rezei com eles, eu sabia que eu ia fazer uma cirurgia na cabeça, mas não tinha ideia da grandeza. Era uma paz, assim, olha, eu falo, Deus me pôs a mão naquela hora. Eu conversei com Deus, um colega meu. Eu falo assim, daí eu deitei, estiquei os braços, eles prenderam, o pessoal incrível do Veracruz, né? Daí o médico anestesista falou, você vai apagar daqui a pouco. Falei, beleza. Antes disso, eu chamei meu avô. Falei, vô, vem me ajudar. O pai da minha mãe, que eu nunca vi na minha vida. Morreu quando minha mãe tinha 15 anos, mas que ela fala dele é meu anjo da guarda. Né? E eu sei que eu, quando acordei na UTI, chorava muito, testava a mão, o braço da minha mulher, falava em nome, tudo. E eu procurei para o meu avô. Então, ele participou da cirurgia comigo. Hoje eu tenho certeza que quem vai cuida da gente. Eu sempre acreditei nisso. E hoje eu tenho certeza. Para mim, e os médicos, eles disseram que o que poderia acontecer depois da cirurgia, o que tinha chance de ter um derrame, alguma coisa, uma paralisia, mínimo, 5%, 10%. Para eles é pouco, para mim não é. O que você pensava quando você acordou e todo mundo lá? Eu chorei muito, testei mão, braço para ver se mexia, falei o nome da minha mulher, meu nome, data de nascimento, tudo. Mas antes de ir, falei até para minha mulher, ela achou se eu for ficar vegetal, que me mate, que eu não queria. Sabe, a gente tem que ser prático nessa hora. Na verdade, aí, complementando, a Gabi tem uma parte da aula dela que ela fala da impermanência.
Porque se você pensar bem, você trabalhou, né, a vida inteira, aí você se aposentou, aí você começa a fazer planos. Pronto, tô aposentado, né? E de repente, um ano, você tem uma interrupção. Gabi, como é que o yoga vê a impermanência? Sim. O Heitor se viu diante de uma impermanência, né, Sim. Heitor? E aí, nessa hora, a gente entende que a gente não tá no controle nenhum, né? Ainda mais não ele que temos achava esse que estava sempre no controle. Então, quando a gente se vê diante dessa impermanência, estados sutis são aguçados. Então, eu percebo que você já tem uma espiritualidade, já tinha uma espiritualidade sua, que estava sendo nutrida, e nesse momento esse campo sutil fica mais aberto, né? Então, diante dessa impermanência, você sentindo esse amparo maior que você fala, né, do seu avô, e mesmo assim, sentindo você disse, uma paz terrível. É uma paz que você sente naquele momento que você pensa, não tenho nada racionalmente a fazer se não sentir. Então é o caminho de volta para casa, né? Nós enquanto casa, né? Esse corpo enquanto casa. Então eu vejo como um encontro, né? Com você mesmo, com estados bem sutis. E quando a gente está diante dessa impermanência, existe uma entrega, né? E essa entrega para o maior, para essa totalidade, para esse todo que nos permeia, para Deus, para o sagrado, tantas definições assim de tudo que nos protege. Essa entrega que não existe no dia a dia, porque a gente julga, a gente não tem tempo, a gente acha que está no controle, e isso é mentira. Né? A gente tem um controle mínimo, de meio segundo. E essa confiança na ordem de todas as coisas, ela acaba ficando de lado, porque a gente entende que a vida está sendo planejada. Então você planeja, é natural ter planos, mas a gente não mora nesses planos, né? Exatamente. Não moramos. Aí que vem um negócio chamado aceitação. Aceitação. Que depois, se posso interromper claro, você, assim, aceitação é uma coisa muito difícil às vezes, né? E durante o meu processo eu tive, minha mãe rezou muito, minha filha, um amigo meu que faz yoga, o Técio, me ajudou muito, que ele faz radiestesia. Uma amiga, a dona da Madame Boleira, não estou fazendo propaganda, não, a Jaqueline. Pode falar. Foram pessoas assim, ela é muito espiritualizada também. E a aceitação do negócio, a Carmen falou assim, eu saí de lá não revoltado, saí bem, porque muita gente sai de uma cirurgia assim revoltado com a vida. Eu saí em paz. Eu não vi a morte em momento nenhum. O que eu falei, o que eu falo assim, eu vi que a vida é presa por um fio de cabelo. Então, eu saí de lá, assim, eu era para ficar 3 dias na UTI, 3 no quarto. Fiquei 29 horas só. No dia seguinte, eu fui às 11 horas, tinha que tomar banho, eu levantei. A cabeça doía muito, muita vertigem. Fiquei meses com muita... Mas eu tomei banho, saí 19 horas, eles me liberaram. Na primeira semana, e assim, Deus me deu uma força. Assim, andei 2 quilômetros, né? Queria me matar. Com 2 semanas eu estava dirigindo, 4 semanas. Assim, eu fazia muita força e doía muito. Ele me deu 8 tramal e 12 de pironas, porque eu não tomava. Porque me deixou grogue, eu tinha que estar ativo. Né? Não porque eu tinha, para o ambiente voltar ao normal. Minha mãe, minha filha estarem bem, minha mulher. Então eu andava, eu dirigia. E os resultados, assim, rápido. Eu dirigia muito rápido. 60, 70 quilômetros, tem que chegar nos lugares com cuidado. Eu peguei o carro a 30, 40 por hora, mas não porque eu quis. Eu não tinha mais a pressa. Hoje, que eu dirigi rápido, é assim, aceitação das... Estava na presença. Aceitação das coisas, por exemplo. Eu vou fazer isso daqui 2 semanas, eu penso daqui 2 semanas. Presença. A não ser que seja urgente. Né? Porque a gente tem no dia a dia a síndrome da pressa, e você não presta atenção no caminho. Exatamente. A gente falou sobre é o processo. ontem. É o processo. E no yoga a gente fala assim, intenção, uma palavra em sânscrito, sankalpa. Essa intenção, esse propósito do que a gente veio fazer nesse mundo, né? Esse dharma, esse propósito. Mas aí essa intenção vem seguida de desapego, uma palavra em sânscrito que é aparigraha, e aí junto, vairagya, aceitação. Então a gente tem essa intenção, entende o que a gente veio fazer nesse mundo, tem disciplina, tem autorresponsabilidade com o processo, a gente ativa o lobo pré-frontal, que é a tomada de decisão, né?
Então, córtex pré-frontal é a tomada de decisão. O Heitor se viu, mesmo numa situação frágil, tomando decisões. Então, ele tinha esse discernimento. Então, a gente tem esse discernimento, essa autorresponsabilidade, mas junto a uma entrega para algo maior, para planos maiores, né? É o que eu falo, se a fé é uma coisa que eu sempre pedi para Deus, ter mais fé. Minha mãe é uma pessoa que tem uma fé incrível. Ela vai fazer 95 anos, teve muitas perdas. Perdeu meu pai, a minha irmã. Então, mas ela tem uma fé. E minha fé melhorou muito depois que eu tive isso. Porque a entrega é muito importante. Se você não... Na hora que você perde o controle, se você não tem algo maior, você se mata. Eu fiz uso de florais direto, né? Quando eu saí de lá, fiz uma consulta com a Carmen. Eu faço a garrafa. Você lembra mais ou menos quais florais? Olha, o basicão... Você se incomoda de dizer pra gente quais que você está tomando? Olha, mudou você tanto, tomava, mas, né? por exemplo, o primeiro, Star of Bethlehem, que é o floral pro do trauma. choque. Eu, minha filha, minha mãe, todo mundo tomou. Eu tomo Todos até os hoje. processos, né, que abre ferida, o Star tem que estar presente. O Star foi um rescue. Hoje eu tomo Star com outro propósito, que é encontrar o meu caminho. O Beat, que é para ter um discurso melhor, aceitação, vários, por exemplo, o Crab Apple para eliminar coisas da vida que não são necessárias. Até hoje, a Carmen vai trocando conforme as emoções. Minha filha também tem a garrafinha dela. Então, há quantos anos você toma floral que você se consulta com a Carmen? Eu me consulto com a Carmen desde que ela começou a abrir o consultório, 40 anos. E floral desde que ela trouxe, que eu não lembro quando. Em 91. Então é mais 91. de 30 anos. E é legal isso, porque o Heitor, o que eu acho legal, e isso o Bá dizia, o sistema Bá, ele tem que ser tão simples que você vai começar a entender e você mesmo, processo de expansão da consciência emocional, você começa a se perceber, você fala, eu preciso desse. Obviamente, é legal o papel do terapeuta, porque às vezes a gente não se enxerga. O terapeuta é o papel da mãe, né? Que diz, você tá errado, você não tá vendo que o caminho tá errado, né? Uhum. Mas é legal ouvir isso. Você já sabe para que serve, quando você precisa, né? E eu sei que a Carmen tem essa escuta amorosa e pela competência dela, ela te indica o floral e ela te explica, né? Ela vai dando uma aula durante o atendimento. Que isso é o ideal do terapeuta, né? E a Carmen, como professora, como mestra, uma médica maravilhosa, ela conseguiu... Você é o resultado, né? Feliz de... Óbvio, com todas as outras coisas, outras ferramentas, mas uma pessoa que entende a terapia floral, sabe o que é o floral original... E o que vai acontecendo, porque você vai sentindo coisas, né? Vai, sente, porque assim, inclusive quando você pinga as gotinhas do floral na garrafa, você carrega de água, você tem que mentalizar para que ela serve. Muita gente pode falar, que bobagem. Eu acho assim, a mente tem tudo que você pensa, você é. O que você pensa, seu corpo aceita, sua mente, e você produz. Então você tem que mentalizar para que ela serve. Muita gente fala, uma gotinha, que nem homeopatia, uma gotinha, para que serve? Mas espera aí, gente. Quando você toma um antibiótico, são alguns miligramas. Então, se quem refuta algumas terapias diferenciadas, porque são pouco, o antibiótico também são miligramas. Não sou contra antibióticos, são necessários, já tomei muito. Mas muita gente fala, não, homeopatia e floral são pouquinho. Mas espera aí. Você tem que ter a mente voltada para aquilo. A tua formação é de exatas, né? Sim. Mas eu também fiz yoga, como eu estava falando. Sempre me voltei. Minha mãe tinha muito isso. Por exemplo, a introdução de um Deus bondoso. Olha que minha mãe estudou em épocas que Deus era punitivo, tudo. Ela sempre viu diferente. Então, ela sempre me trouxe um Deus bom, um Deus que ajuda. A yoga traz muito isso, né? Você lê os mestres de yoga, o Deus que a yoga pega, que é igual ao nosso, né? Como o Buda, tudo. É um Deus bom, é um Deus pai. Então, eu tenho essa visão desde criança com a minha mãe, você entendeu? Então, Heitor, na terapia floral, a gente diz que você é o típico Gentian positivo. Gentian é o floral de Bach que trata as pessoas que não acreditam, que perdem a fé pelo meio do caminho, né? Que desanimam, que duvidam sempre. Então, a energia desse floral vem para aquela pessoa que ela perdeu a fé. No seu caso, a tua fé é forte, então você não precisa desse floral, mas a gente diz que você é um Gentian positivo. Depois do que aconteceu comigo, muita gente pode falar, até os médicos, mas é uma coisa simples, para mim não foi.
um choque. A minha vida parou e eu saí melhor. Eu vejo isso, né? Mais fé. E hoje eu busco melhorar. Hoje eu falo uma coisa, esse meu colega chama Décio Travalini, ele era de yoga, ele fala aí uma coisa que eu falo toda manhã, que o Yogananda falava, desculpa, outro mestre, assim, eu levanto de manhã, agradeço e falo que Deus me use para ser um instrumento bom e que eu consiga ter uma energia boa, que onde eu chego eu consiga levar paz. Porque eu cuido da minha mãe, então que eu vá sempre com carinho, é lógico, tem dia que não dá. Mas daí, hoje, eu também fiz terapia 20 anos atrás, que eu tive uma depressão. Hoje, eu consigo, graças a Deus, quando eu começo a me irritar com alguma coisa, parar e falar, peraí, por quê? E tentar reverter. Minha mãe tem 94 anos, minha filha, é lógico, tem dia que não dá, mas é raro. Eu tento ser, olha, sem ser piegas, uma pessoa melhor. Mas não que nem os coaches, cada dia seja 1%. Não, gente, eu quero ser melhor. Se eu consigo, não tenho metas. Não, tenho que 1% suba um degrau por dia. Não. E eu falo uma coisa que muita gente fala, pode parecer hipocrisia. Eu agradeço todo dia por ter tido esse tumor. Juro por Deus. Eu tenho sequelas, gente, não sinto mais cheiro. Aqui não ergue mais. Quando eu deito de lado, eu vejo visão dupla. Eu ainda tremo o braço, a perna, às vezes é normal. Dói a cabeça, pontada. O zumbido no ouvido terrível, não tem jeito. São coisas que vieram, sabe? Tem várias coisas. Às vezes eu trato com o meu cardiologista, Flávio Pozzuto, que é meu clínico geral. Ele ajudou muito minha cabeça com remédios. O meu cirurgião foi Carlos Melo, excelente. Ele ajudou muito a melhorar, mas às vezes eu tenho problema de fala. Com todas essas sequelas, eu falo, que bom que eu tive esse tumor. Porque ele mudou minha vida de outro modo. E eu posso pensar, por que eu não tive aos 40, teria mais anos? Porque Deus falou, aos 40 você não vai estar preparado, talvez você saia revoltado, é como eu vejo. Daí é pior, a pessoa revoltada fica amarga. Aos 60 você vai estar. Então eu não penso assim, por que antes? O Bá dizia que a gente vem para a existência, cada um no seu tempo, para aprender o tipo específico de lição. Ou seja, eu tenho que dominar o meu ego, aquele tem que dominar o desejo, mas no seu tempo, cada pessoa tem a sua história. Exatamente o que você está falando. Gabi, esse trauma todo que o Heitor está contando, né? Como é que o yoga pode ajudar nesse processo de, sabe, restabelecer? Porque o trauma continua, obviamente, né? Tem lá a cicatriz. Sim. No caso do Heitor, ele trabalha num positivismo, né? Numa alegria. Sim. E ele vem aqui para a loja, ele é um clientão nosso da loja, ele está sempre aqui comprando floral, né? Porque, mas ele vem numa alegria, não tem como você não se apaixonar por essa alegria que por trás tem uma dor, né? Mas não é uma alegria mentirosa, é uma alegria genuína. E o yoga, como pode contribuir para esses processos de trauma? O Heitor, ele já se percebe, né? Dá pra sentir essa presença ao longo desse processo difícil que você teve, que você já estava nessa presença, entendendo esse caminho e essa história que é sua, só sua. O yoga, ela traz essa percepção, esse caminho de volta para casa, e quando a gente consegue silenciar, entender, perceber esse corpo, a gente dá a oportunidade para esse corpo de se autorregular, de se autocurar, né? Um corpo que é sábio, mas que muitas vezes a gente duvida disso, né? E aí esses cuidados, às vezes, vão ficando de lado. E o yoga não é para o corpo, é através desse corpo. Então, a gente sempre... o yoga abrange muita coisa, mas a gente pensa que o yoga primeiro é para trabalhar as flutuações da mente. Então, a gente gerenciar, não é um controle, é um gerenciamento dessa mente. É trabalhar a qualidade desses pensamentos, né? Essa aceitação, esse desapego, escolher o que você vai pensar, como você quer viver, é uma escolha, né? É difícil, mas é um caminho, um sadhana, que é um caminho espiritual, que é através de uma repetição. A ciência fala que tudo que a gente coloca a memória é através da repetição e da intensidade, tudo. Então, grandes eventos na vida são marcados por intensidade, coisas que você nunca mais vai esquecer. Isso. Mas tudo que você repete, você também cria abhyasa, que é esse caminho de fazer um pouco todo dia, de criar essas memórias. A gente ativa receptores
neuroplasticidade, então a gente traz coisas novas, a gente internaliza isso e leva para a vida. Então esse caminho de fazer um pouco todo dia, de trabalhar essa mente, tem um sutra que fala Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga é um trabalho para as flutuações da mente. E esse corpo como um instrumento para a gente conseguir gerenciar essa mente. A meditação, que A meditação. nada mais é do que, para mim, né, eu sou leigo, você, naquele momento, que nem falavam para mim, yoga, a meditação você não pensa nada na hora. Não, a mente é feita para pensar, mas você escolhe. Entrou um pensamento negativo, tira e fica com o seu mantra. Objetivo? No dia a dia você escolheu o que pensa. Vem uma coisa, você é uma fala, não sabedoria. quero. É uma sabedoria. E a gente, exatamente, a mente foi feita para pensar. O que a gente faz é alargar esses espaços entre um pensamento e outro pensamento. Você não se identifica a nenhum. Você não gruda em nenhum. Você deixa passar. Você é um grande oceano, esses pensamentos são as ondas que vão passando por esse oceano. Dia a dia o floral que entra para contribuir com isso é o White Chestnut. Isso, eu tomo. Isso, que te traz lucidez, para traz pensamentos repetitivos. Segundo que a Carmen fala, a lucidez e a escolha de uma energia boa para fora. Sim. Eu tomo desde o dia que eu tive o trauma, White Chestnut para isso também. Posso falar uma coisa? Termina você, porque eu interrompo muito, não gosto. Assim, eu acho, não, fica tranquila, essa história, a gente tá aqui para ouvir, mas de tudo que você tá falando, tem uma coisa que eu falo, né, Márcia, muito nas aulas, que é onde tá a nossa atenção, tá a nossa energia. Prana, energia vital, né, o que circula dentro da gente. E onde a gente coloca a nossa atenção, tá a nossa energia. Então, você coloca a atenção na sua cura, a sua energia tá na sua cura. Exatamente. Né? E quando a gente movimenta com os asanas, a gente causa, né? A gente trabalha essa circulação desse sangue nesse corpo. O corpo foi feito para se movimentar, né? E ele falou isso, eu tinha que me movimentar, eu não podia ficar parado. Eu ficava andando no quarto, mandaram. Você acredita que mandaram um desse banho de prana? Porque você não... Eu não dormia, eu ficava, para não andar pelo hospital, por causa do Covid, eu ficava andando no quarto. Aí foi bem você fez. Daí, na primeira internação, mandaram um psicólogo para conversar comigo. Foi muito bom, a gente riu muito. Sim. Apesar de ser agitado, né? Sou demais. Mas olha, vamos pensar que a gente é tudo. A gente é agitado, a gente é tranquilo, a gente é triste, a gente é feliz. Existem as escolhas. Né? Também a gente tira esses rótulos, né? Que quando ele fala, eu sou ansioso, mas logo depois ele falou, eu sou calmo, eu estava em paz. E a gente pode ter todos esses sentimentos, essas emoções acontecendo ao longo de 24 horas. O que importa é o que predomina na sua vida. Acolhe a tristeza, mas não se agarra a ela. É um hóspede que passa e que vai embora. Aí a alegria chega. Que nem o filme Divertidamente, que tá naquela cabine de comando e que as emoções chegam. A gente não é a emoção. A gente não é o pensamento. A gente é quem observa tudo isso, né? Grandes observadores de tudo isso que acontece. Eu aprendo tanto nas aulas da Gabi. Eu fiz aula lá onde ela fez, né? No Isvera. Que é muito bom, não estou fazendo propaganda. Tem uma grande amiga, a Rebeca, que é a... Sim. Mas a Gabi vai em casa, viu? Muito, e você foi muito elogiada pela Rebeca. Olha! Ela, uns tempos atrás, a Rebeca, que é uma pessoa maravilhosa, recepcionista lá, muito querida, me ajudou muito, ela falou, quer voltar a fazer aula, faça com a Gabi. Que porque lindo. Ela conheceu a minha primeira mestre, a Júlia, então ela falou que é a mesma linha, mas eu nunca pensei que eu ia encontrar ela. E uma coisa muito legal que a Gabi fala, porque a Gabi é uma estudiosa, né? Meu beijo para todos os professores de yoga que eu amo de paixão. Eu estava fazendo a postura da montanha, aquele que você fica de pé parado, e a Gabi vai contando as coisas. E uma coisa que ficou assim, muito forte na minha cabeça foi observando a impermanência da vida, que nada mais é do que a história do Heitor hoje. Né? A impermanência, e a gente tem que se entregar. Às vezes a gente não está no controle. E o floral da aceitação é o Holly. Né? E uma coisa que a Samantha fala muito, que o óleo essencial, você pode não sentir. Muitas pessoas que perderam o olfato pelo Covid, por várias situações, não sinto o cheiro, mas o sintético. O óleo essencial é legal, independente de você não sentir, o teu organismo identifica que é natural e ele absorve. E ele começa a trabalhar dentro de você. Então, cheirar algum óleo essencial, mesmo sem sentir, é legal porque ele vai entregar o que precisa. Eu uso, por exemplo, esses sprays da Commander aqui. Você usa? Eu tenho um do equilíbrio que eu ponho na parte da minha mãe, para dar equilíbrio emocional, né?
no ambiente. Eu comprei legal, aqui logo que legal, eu não um ano sabia. atrás, eu vim aqui. Você me indicou, eu não um ano sabia. atrás eu vim aqui. Você me indicou, eu acho. E você levou, foi a Mariângela. Foi a você ou a Mariângela, eu levei, comprei de novo. Muda a energia do ambiente. É a natureza, né? E uma coisa que eu, rapidinho que eu vou falar, que eu faço assim, às vezes, vem pensamentos negativos assim. Como eu aposentei, você não ocupa a mente o dia inteiro. E a mente vazia é a moradia do demônio, né? Vamos dizer. Quando vem hoje, o que eu vejo dos mestres de yoga? Eles falam, você vem um pensamento aqui, tenta usar o outro positivo e pensar. E nesse ínterim eu rezo uma Ave Maria. Uma Ave Maria interpretando ela, que nem naquele livro que eu falei para você, olhando como Nossa Senhora vem e tudo, para me acalmar e me permitir pensar o oposto, para não grudar em mim. É uma meditação. É aí que você Ave Maria encontra é uma conforto. meditação. Eu sempre gostei muito, a Ave Maria é muito profunda. Eu sou muito devoto à Nossa Senhora das Você Graças. Nasci no dia dela. Né? E quando você reza, quando você É um entoa o mantra, você tá com uma respiração no parasimpático, Isso. na calma, na tranquilidade, Isso. então está centrado. Tem uma contemplação, talvez você imagine algumas coisas, tem uma concentração, então é uma meditação que você E faz. daí eu vou pro outro lado e tento ver o lado bom. Se não conseguir, pelo menos eu tento desapegar do que veio. Mas semana que vem, calma, semana que vem. Isso é vida. Isso é vida. É o yoga fora do tapetinho, né? E olha que legal. Tudo tentativa. Onde eu vou chegar, eu não sei. Eu conversava muito com o Décio. O meu objetivo é ser uma pessoa... Quando eu estava no hospital, eu falava assim, pode parecer, eu tenho que ser um marido melhor, um filho melhor, um pai melhor. Eu tenho que sair disso melhor. Onde eu vou chegar, eu não sei. Eu estou tentando. E o meu caminho, várias pessoas, a Carmen me ajuda, os florais me ajudam a manter no trilho onde eu não sei, mas eu estou tentando. Eu posso morrer daqui um segundo e fiz só o que eu cheguei até hoje. Ou eu posso ser um Brahma, que é o top da yoga. Eu sei que isso é utopia, mas eu estou falando onde eu não sei, mas eu tento cada dia. E tem uma coisa também que eu chego no final do dia, que é um mestre de yoga falar, tem um reels dele muito legal, eu sento, falo, agradeço pelo dia e falo, o que hoje eu consegui fazer de bom para alguém? Uma palavra, parece hipocrisia, mas não é, viu? Eu faço mesmo. Uma palavra tal, esse dia valeu a pena? A rainha da Inglaterra fala, mais ou menos assim, tudo que você tenta fazer, todo o seu projeto, a melhor medição é saber o quanto de coisa boa tinha nele, de boas intenções. Tudo. Então, eu tento ver, meu dia valeu a pena sendo bom, às vezes com a minha mãe uma paciência a mais, com a minha mulher, o que eu agradei. As pessoas que têm que me julgar se eu estou sendo bom, eu seria muita arrogância minha, mas eu tento fazer um dia melhor. Opa, foi legal. Eu consegui ser uma pessoa melhor, agradar, fazer alguém melhor. Sem ser hipócrita. E é uma coerência, né? Entre o seu sentir, o seu pensar e o agir no mundo, né? Essa coerência que a antroposofia fala muito, né? Do pensar, do sentir e do agir, né? O quanto a gente está alinhado com essas três forças, né? Exatamente. Quando eu fiz terapia, chama Janir Tavares, uma senhora maravilhosa que eu fiz 20 anos atrás, que eu tive uma depressão enorme. Você vê como as pessoas, porque assim, os terapeutas às vezes são muito assim, a minha Jung, não sei o que, Freud, ela alinhava muitas coisas, até eu esqueço muitas palavras, então, acupuntura. É bem isso. O seu eu interior, que alguns chamam da sua criança, tudo. Quem compra, vem um input do meio. Se é o seu adulto centrado, você reage de um jeito. Se é alguma coisa mal resolvida, você reage do outro. Então você roda a baiana, grita com todo mundo e depois se arrepende. Quem comprou dentro de você foi um sentimento errado. E a gente faz isso, né? Sim, eu tento minimizar isso. Então ela foi uma pessoa que é muito alinhada com isso, com o pensamento dos mestres, veja, você que com sempre... o floral. O floral age numa camada sutil. Muita gente fala assim, não funciona para mim. Funciona para todo mundo. Eu tinha um médico, o Dr. Basso, olha eu fazendo propaganda todo mundo, mas não é. Ele foi um grande homem, já morreu. E ele falava assim, um dermatologista, metade do tratamento é a fé no remédio e no médico. Senão não funciona. Então, o floral é a mesma coisa. Ele age numa camada sutil que você tem que ter a entrega. Quando você põe barreiras, nem yoga, nada, nem a alopatia vai funcionar. Mas você veja que o Heitor,
ele sempre teve uma cabeça mais aberta. E mesmo Sim. assim, ele teve depressão, Claro. tinha um bom Sim. emprego, pô, trabalhou na Bosch, né? Super legal, uma formação. Você se formou numa época, pelo que eu entendo, na área de tecnologia. Agora tá todo mundo fazendo tecnologia para conseguir ir para o futuro. Você já estava lá atrás, ou seja, você estava à frente do seu Eu sou um tempo. dinossauro, como E falam com na minha tudo área. isso, você teve depressão. Por quê? Porque a gente é Aflorou uma afetado o tempo todo. Então, Uhum. a pessoa diz assim, poxa, mas você toma floral, você toma homeopatia, você faz yoga, mas você tem problema? E às Sim, vezes humaninhos, eu sou... né? somos O Papa humaninhos. tem, Jesus teve. É isso que era aí. perfeito. Que E- papo delicioso. Posso falar mais uma coisinha? Pode, Como Heitor. Deus é presente? Olha só, quando eu tive a depressão, umas 3 semanas antes, um colega meu me ligou, eu estava em férias, celular daqueles grandes assim, né, que ninguém mais vê, e ele falou, Heitor, anota o número da minha terapeuta, chama Janir Tavares, eu falei, aqui, né? Anota, insistiu, eu estava lá na Moraes Salles com o Barão de Jaguara, que era o prédio do Citibank. Eu lembro que eu sentei na mureta. Olha que memória maravilhosa. Anotei, ó, eu não lembro nomes atuais, mas eu lembro, eu perdi um pouco. Sim. Anotei o número dela, que ele insistiu, não vou falar o nome dele, porque... E pus no bolso. Deu umas 3 semanas, eu estava fazendo um curso aqui no Cambuí, na minha área, eu comecei a chorar feito uma criança. Durante uma semana eu chorava dia e noite, perdi quase 10 quilos. Isso lá na época que você teve lá atrás, depressão. Daí eu falei, eu preciso de um terapeuta bom. Eu chorava escondido, né? E eu falei, tenho esse nome. E fui. Foi uma mulher maravilhosa, ou seja, Deus me preparou. Pode falar nome, viu? Tá tudo bem. Da Janir Tavares. Pode falar. Janir Dias Tavares. É uma mulher hoje que eu falo com honra que ela tem 80 anos, mas ela não parece. Eu falo a idade porque... E ela é muito atualizada, ela faz a... Isso aí, o bom tem e é que ser uma compartilhado. terapeuta que não é daquelas, ó, sua mãe é ruim, se separa da sua mulher, não. Ela é família, ela é Deus. Mãe e pai fazem tudo que é bom. É como você se enxerga A na gente época. tem que E o floral junto. A gente tem que buscar esses profissionais. Ela é... Confiar no caminho. Confiar no caminho. E Deus me preparou. Ele me fez ter esse nome. Eu vejo assim. Por que eu anotei aquele número? Na hora eu não conhecia terapeuta nenhum. Eu falei, eu vou nessa mulher. Então, cada pessoa vem no tempo certo. E o né? floral junto. Porque eu já tomava floral. A Carmen me tratou confiar junto. cada vez mais nisso. Isso. Cada pessoa tá... A gente Tem tá um aqui momento. porque a gente precisa estar aqui com as pessoas que a gente tem que se E Deus relacionar. nos usa. E passando pelas né? questões que a gente precisa passar. E Deus né? nos Nas usa. impermanências. Nós somos anjos, são as pessoas que cruzam nossa vida para o nosso bem. E naquela época eu já tratava, falei com a Carmen que estava na terapia, ela falou, é o seu momento. Ela falou, eu sabia que você ia chegar esse momento, porque ela me conhecia, os problemas que eu tinha, e daí ela deu o floral certo para que a terapia caminhasse junto. Ela falou, eu sabia, só que você tinha que ter o seu momento para cair nesse buraco e falar, agora eu preciso. Então nós juntos agora vamos trabalhar isso. Gente, E a existência é exatamente isso, os buracos, os caminhos tortuosos. E nesse momento, nessa energia de gratidão, e é emocionante receber você aqui com, de novo, finais felizes. Eu conheci a pessoa que a Rebeca indicou. Isso, é sororidade, a gente vai Você vê se como encontrando. Deus... E uma coisa que eu tenho a falar para todo mundo, assim, tenham fé. E Deus não é religião. Se você tem uma religião, ótimo. Deus não é... Tenham fé que alguém está no comando. Mas não é aquele comando que as pessoas falam, então eu posso deitar. Não, ele não comanda tudo. Mas você tem um pai maravilhoso que ele resolve os problemas para você. Não desistam, não desistam. Não é aquele negócio, porque eu tropecei é Deus. Não, gente, não é assim nesse nível. Não posso cortar o cabelo, tudo respeito todo mundo. Mas tenha uma fé, que o que eu passei é simples para muita gente. Eu sei que tem gente passando coisas piores, mas para mim, naquele momento, foi a sua história. Foi Deus que me deu aflorou aquele tumor naquele dia, porque ele poderia nunca aflorar. 30 e poucos % das pessoas acima dos 50 anos na época têm isso e nunca vão saber. Mas eu tive uma convulsão e tive que operar. O médico insistiu porque eu tinha condições físicas boas e outra. Estava toda inflamada a região, eu teria que tomar cortisona pro resto da vida, poderia ficar diabético, com osteoporose e tudo, e anticonvulsivo, poderia dirigir com problemas, tudo. Então, foi um momento de mudança radical na minha vida, para melhor. As pessoas que me circundam, minha mulher, minha filha, minha mãe e outros, que vão dizer se eu melhorei ou não. Seria arrogância minha dizer que eu melhorei para as pessoas, mas eu acredito que sim. Mas você se sente bem. Eu me sinto bem. Você com você. Eu ainda me emociono até hoje quando eu lembro do dia que eu entrei na cirurgia. É uma coisa que eu chorava muito, hoje não.
vira uma felicidade muito grande sentir que eu tive, como todo mundo tem Deus presente, naquela hora eu consegui identificar e foi a coisa mais maravilhosa da minha vida. Heitor, Com a ajuda. muito E outra, a obrigada. yoga que ela pratica me ajudou todo um caminho, um preparo. A yoga me fez ler sobre os mestres hindus. Há 20 anos atrás comecei a ler, leio até hoje. E toda essa preparação das falas deles, da aceitação do seu interior, vai trabalhando e Deus pôs isso. Por que ele me pôs isso? Eu não sei, mas para melhorar talvez a minha vida e de E outros. pra gente melhorar Olha a só, nossa sem vida, arrogância, pelo amor de Deus. não, Tá? nenhuma arrogância. A gente tem que encontrar o que faz a gente feliz. Às vezes é o yoga, às vezes é o terço, às vezes é um livro, né? Às vezes é sentar no parque e olhar para o nada. É. A gente tem que dedicar um momento do nosso dia, que seja 10 minutos, meia hora, para alguma coisa que nos dê prazer, né? É. Então eu encerro mais esse episódio agradecendo Não, eu que agradeço profundamente. vocês duas, conhecer você. Que alegria. Obrigada. Eu que Volte agradeço. sempre. Eu acho que compartilhar Eu essas falo muito. informações, que delícia, maravilhoso. E Gabizinha, sempre muito adequada. Obrigado, Gabi. Obrigada. Márcia. Muito por conhecer, obrigada. pelas suas Obrigada por palavras. tudo. Obrigada pela confiança de ter aceitado o nosso convite, Gabizinha. E sigam a gente nas redes sociais. Acompanhem os próximos episódios, que é sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. Valeu.